Hoje, vamos estudar as palavras de Deus com o tema A Festa das Primícias e a Esperança da Ressurreição. Os seres humanos pensavam que tudo acabava quando eles morriam. Eles não tinham esperança da ressurreição. Contudo, através do dia da ressurreição, Deus nos desperta para o fato de que há uma maneira de sermos transformados e de desfrutarmos da vida eterna no reino dos céus com Deus. Hoje, eu dou graças ao Pai e à Mãe Celestiais, mais uma vez, por nos conceder essa bênção. Hoje é o dia da ressurreição, que se refere à festa das primícias entre as festas do Antigo Testamento. Jesus guardou a Páscoa e morreu na cruz no dia seguinte, na festa dos pães asmos. E no terceiro dia, em um domingo, após o sábado seguinte, ele ressuscitou. Quando olhamos através de todo esse processo, podemos ver que Jesus deu a promessa na Páscoa, dizendo: quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, tem a vida eterna. Os discípulos estavam muito alegres com essa abençoada promessa. Depois disso, houve o tempo de sofrimento de Jesus e sua morte na cruz. Quão doloroso isso foi! Na Páscoa, a alegria foi dada a eles. Mas na festa dos pães asmos, houve sofrimento e aflição. Depois disso, eles receberam a glória da ressurreição. A ressurreição era verdadeiramente uma incrível mensagem de esperança para os membros da igreja primitiva e para os discípulos de Jesus naqueles dias. Sempre que os filhos de Deus espalhavam o Evangelho, eles entregavam a mensagem sobre a ressurreição. As pessoas pensavam que todas as coisas acabariam quando morressem. Mas aqueles que acreditam em Jesus Cristo e acreditam em Cristo Ansanron, nosso Pai, e na Mãe Nova Jerusalém Celestial, na época do Espírito Santo, viverão mesmo que morram. A mensagem: quem viver e crer em Deus será transformado e guiado ao eterno reino dos céus. Espalhou-se rapidamente para todas as pessoas que estavam presas no poder da morte. Ouvindo as notícias sobre a ressurreição de Cristo, as pessoas vieram a ter esperança da ressurreição. Elas estavam destinadas a morrer, sendo presas ao pecado e à morte. Por isso elas pensavam: o tempo passa tão rápido. Eu envelheci tão rápido. Depois que eu morrer, não sobrará nada. A vida humana não faz o menor sentido. Mas elas começaram a se encorajar, ouvindo as notícias sobre a ressurreição e o eterno reino dos céus que vem depois da ressurreição. Uau! Essa é a essência da nossa vida. Nossa curta vida na Terra não é a essencial de tudo. Esta vida é apenas a de um peregrino na Terra. A festa que nos faz compreender isso é o dia da ressurreição. Devemos saber claramente a origem da festa do dia da ressurreição e também o motivo de Cristo ter ressuscitado dos mortos no terceiro dia, no domingo. Tudo tem o seu motivo. Vamos encontrar as razões da festa das primícias. Primeiro, sobre a origem da festa das primícias na época do Antigo Testamento. Vamos ver no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga,
E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Os israelitas guardaram a Páscoa graciosamente. E o desastre da morte dos primogênitos caiu na terra do Egito. Contudo, a região de Gozém, onde os israelitas guardaram a Páscoa, não foi punida como foi a terra do Egito. Todos os desastres passaram sobre Gozém. Depois de guardar a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, os israelitas partiram da terra do Egito no 15º dia, na festa dos pães asmos. Depois disso, contudo, o Mar Vermelho os bloqueou e as tropas de Faraó os perseguia. O rei mudou de ideia e ordenou que seus homens capturassem os israelitas que tinham partido. Depois de dar sua ordem, ele mesmo guiou suas tropas para buscar os israelitas. Os israelitas estavam aflitos. O Mar Vermelho estava diante deles e o exército egípcio estava logo atrás. Nessa situação desesperadora, Deus ordenou que Moisés estendesse o bordão sobre o Mar Vermelho e dividisse o mar como terra seca. A água do mar se tornou como muros à direita e à esquerda, e os israelitas passaram pelo caminho entre as paredes de água. O dia em que eles cruzaram o Mar Vermelho era domingo. No domingo de manhã, ou seja, um dia após o sábado, os israelitas saíram do Mar Vermelho. Podemos encontrar essa história na Bíblia. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 10. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. No final, Deus provocou um grandioso desfecho, que foi fazer com que todas as tropas de Faraó afundassem nas águas completamente. Quando Moisés estendeu sua mão sobre o Mar Vermelho, o mar se dividiu e se tornou em chão seco. Quando ele estendeu a mão de novo, o mar dividido voltou ao seu lugar e todas as tropas egípcias foram aniquiladas. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, vamos ver os israelitas cruzando o Mar Vermelho em segurança. O Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E, voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Aqui, as águas que foram divididas voltaram ao seu lugar pela manhã, e as tropas egípcias foram totalmente destruídas. Mas, diferente deles, os israelitas puderam cruzar o Mar Vermelho em segurança. Deus realizou tal obra graciosa. Para que lembremos dessa obra, Deus nomeou esse dia como a festa das primícias e nos ordenou guardar esse dia após o sábado todos os anos. Como temos culto hoje, no domingo, alguns podem pensar, por que a Igreja de Deus tem o culto no domingo? Aqueles que não entendem a nossa verdade podem pensar assim, mas hoje é a festa das primícias, o dia da ressurreição, o que não tem nada a ver com o culto do sábado. Deus faz o dia da ressurreição ser no domingo todos os anos. Vamos confirmar o significado da ressurreição, conectando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Vamos para o livro de Levítico, capítulo 23, versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis... O quê? Trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Como um molho das primícias era oferecido, a festa foi nomeada como a festa das primícias. Trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Qual é o dia imediato ao sábado? É o domingo. O dia imediato ao sábado é o domingo. É por isso que a festa das primícias é sempre celebrada no domingo. E porque Cristo se tornou oferta da festa das primícias, Ele planejou ressuscitar no domingo. Já tinha sido profetizado na Bíblia há 3.500 anos que Ele ressuscitaria no dia imediato ao sábado. Sua origem foi na manhã de domingo, quando os israelitas cruzaram o Mar Vermelho. Cruzar o Mar Vermelho no domingo pela manhã se tornou a origem. Na cerimônia, na época do Antigo Testamento, Deus fazia o sacerdote trazer um molho das primícias no dia imediato ao sábado e movê-lo em direção aos céus. Porque o sacerdote movia as primícias, ela foi chamada de festa da oferta movida. E já que o sacerdote movia as ofertas, foi chamada de festa da oferta movida. E como um molho das primícias era oferecido a Deus, foi chamado de festa das primícias também. Embora haja diferentes nomes, eles se referem à mesma festa. Está escrito, o sacerdote moverá o molho das primícias no dia imediato ao sábado. De acordo com essa profecia, está escrito no Novo Testamento que Jesus se tornou as primícias dos que dormem. Vamos confirmar isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Para a pergunta, por que Jesus ressuscitou no domingo? A Bíblia também nos dá a resposta. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele se tornou o quê? As primícias. Jesus foi as primícias. Nas festas do Antigo Testamento, há a festa das primícias. Ele se tornou a oferta das primícias. A profecia da festa também foi cumprida por Jesus. Como está escrito, o Senhor se tornou as primícias dos que dormem. Quando as primícias deviam ser oferecidas a Deus? Como ofertas da festa das primícias,
Elas devem ser oferecidas no domingo. Então, o que aconteceu no domingo? Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, aqui é um dia após o sábado, certo? Que dia é esse? Domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia, não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Quando a ressurreição aconteceu? Aconteceu no domingo, um dia imediato ao sábado. Como foi profetizado, Jesus cumpriu, certo? Vamos continuar com o versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Através do que aconteceu no dia imediato ao sábado, Jesus cumpriu todas as profecias da festa das primícias. Agora, vamos resumir isso brevemente. Depois da Páscoa, vem a festa dos pães asmos. E então, em seguida, o dia da ressurreição. A Páscoa é uma festa de alegria e vida. E a festa dos pães asmos é uma festa de sacrifício e sofrimento. Depois da alegria de receber a vida, o diabo, nosso inimigo, infligiu grande opressão, perseguição e tortura a Jesus. Ele demandou sacrifício. No entanto, nosso Deus não pode estar preso sob o poder da morte. Através da festa das primícias, ele ressuscitou dos mortos e proclamou para toda a humanidade que não perecemos com a morte, mas que podemos ser ressuscitados e transformados. Ele mesmo proclamou essa verdade para toda a humanidade. Vamos para a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos que Jesus ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, o quê? Trará em sua companhia os que dormem.
Essa coisa incrível acontecerá no momento em que Jesus nos levar para o céu. Esta mensagem deu esperança e alegria aos membros da igreja primitiva. Ao ressuscitar dos mortos, Deus mostrou o que aconteceria conosco, certo? Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. As notícias da ressurreição de Jesus foram ótimas e alegres para todas as pessoas que acreditavam em Jesus, pois tremiam de medo. Por isso, mesmo diante de perseguição e martírio, elas pensavam: embora meu corpo sofra temporariamente dessa forma e deixe de existir, minha alma irá para a presença de Deus, depois da ressurreição. Elas sempre tiveram a esperança da ressurreição, e isso ajudou que elas ficassem firmes na fé. Elas tinham uma fé forte o bastante para seguir Cristo em seu caminho da cruz. Estavam até mesmo dispostas a morrer. Podemos ver a firme fé delas na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. Os mortos serão ressuscitados, e nós seremos arrebatados com eles para o encontro com o Senhor nos ares. E viveremos com o Senhor para sempre, em um mundo maravilhoso, cheio de nova alegria e felicidade todos os dias. Já que seus corações estavam cheios dessa firme fé, elas não vacilaram, não importando o quão severamente eram perseguidas. E sim, elas mantiveram sua fé até o fim. Embora os imperadores romanos, que tinham todo o poder do mundo, os ameaçassem para não crer em Jesus e que todas as pessoas os ridicularizavam. Nesta época, não devemos perder a nossa fé na ressurreição também. O povo de Deus será ressuscitado e transformado. E quando Deus vier para nos levar com Ele, viveremos o glorioso momento de nos encontrar com o Senhor nos ares com grande alegria. Nesta época, devemos ter essa esperança e fé. E não devemos perder o nosso orgulho e confiança em nosso glorioso futuro. Todos nós temos a esperança da ressurreição. Os mortos serão ressuscitados em um momento, em um piscar de olhos. E aqueles que permanecerem vivos serão transformados em anjos e se encontrarão com o Senhor nos ares. Nos encontraremos com o Senhor nos ares e viveremos juntos com o Senhor para sempre no reino de Deus, deixando para trás toda a nossa dor, sofrimento e tristeza. Todos nós viveremos essa vida maravilhosa com uma nova alegria e felicidade que Deus nos dará todos os dias. O dia da ressurreição foi um dia que trouxe grande vitalidade à fé dos cristãos primitivos que estavam desanimados e frustrados com o tipo de fé que tinham. E isso despertou neles o seu orgulho e alegria. Neste dia da ressurreição, vamos renovar a nossa fé na ressurreição e ter mais esperança no eterno reino dos céus. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje, esperando que vocês tenham uma graciosa e linda festa hoje. Muito obrigado.